diz o seguinte: Renato Augusto, Hulk, Oscar e Pato. O que eles têm em comum? Todos já defenderam a seleção brasileira, é verdade. E agora eles também compartilham a aventura no milionário futebol da China. São 22 brasileiros na liga do país, ou seja, o Brasil com certeza é uma inspiração para os chineses. Mas eles não querem só aprender, não. Querem ser os melhores do mundo. E os clubes da China já têm estrutura, sim senhor, de dar inveja aos melhores da Europa. É o que mostra agora o repórter Tino Marcos na segunda reportagem sobre o futebol no país mais populoso do planeta. Não parece uma cena futurista? Prédios imensos, uma praça enorme. E gente. No caso aí, torcedores. Não é o futuro. É uma das facetas mais visíveis na China de hoje. A ascensão do futebol. Para onde se olha, a segunda maior economia do mundo escancara pujança. Só com indústrias e construções, a China produz metade do produto interno bruto do país. E por influência de um fanático por futebol, o presidente do país, Xi Jinping, e com a musculatura financeira de empresas estatais e privadas, o campeonato chinês, com suas atrações internacionais, é sucesso de público. Fechou o ano passado com a sexta melhor média do mundo, à frente de ligas como a francesa, a argentina e o nosso Brasileirão. É fenômeno recente. O homem olha para a vuvuzela como quem ainda tenta decifrar o objeto. Aí, é para isso mesmo, amigo. Os meninos já sabem. Papais preparando futuras gerações de torcedores. A tatuagem do time do coração. A língua de fora. O universal grito de quase. Fato é que estão curtindo. A fechada e distante China, quem diria? Às vezes, ok, a torcida precisa ser um pouco mais coordenada. Tá no caminho. E é curioso, se a China pode tanto, leva tripulações ao espaço, se é a potência olímpica que o mundo respeita, por que a seleção não emplaca no futebol? Nas eliminatórias para a Rússia, penúltimo lugar na tabela do grupo que classificou Irã e Coreia do Sul e levou a Síria à repescagem. Eles têm muita qualidade. Individual, eles são muito bons. Sabe, tem qualidade e você, assim, quando chega na seleção, no coletivo não funciona tão bem. Vai atingir um nível alto, mas não acredito que seja no ano que vem nem daqui a 2 anos. Vai ser uma coisa um pouco a longo prazo. Em menos de 20 anos já tem uma seleção muito boa aqui, acredito eu. Quem tem que ganhar é só a China. E eu espero estar aqui para ver. Eu vou torcer muito para que isso aconteça. O volante Zizeng, titular da seleção chinesa, diz que é preciso paciência. Difícil pensar em números, em prazos. Aos americanos também evoluindo. Na própria Ásia, temos adversários fortes. Todo mundo querendo sempre melhorar. Temos que nos conformar e ir aos poucos. A comunidade brasileira da bola cresce a cada ano por aqui. E não falamos só dos jogadores, de Felipão, técnico do Guangzhou, campeão chinês. A China, para mim, é um país fantástico, com muitas oportunidades, segurança, qualidade de vida. É uma paixão para mim. O blogueiro Gabriel Teixeira é testemunha do desenvolvimento do futebol na China. Até pouco tempo atrás, a China não tinha base. O jogador, de uma forma muito rápida, já chegava no profissional. Gabriel vê o crescimento do futebol como uma grande vitrine de oportunidades para vários setores ligados à bola. Hoje a China está caminhando para um processo de desenvolvimento, ao mesmo tempo que quer ganhar a atenção do mundo.
Mas como nas obras sem fim, as mudanças são rápidas. Com o dinheiro farto e a vinda de jogadores de qualidade, os chineses evoluem, claro. E a fonte onde mais buscam talentos é a brasileira. E nos últimos 3 anos, ninguém fez mais sucesso do que esse paulista de 25 anos. No fim de 2014, era o momento de lançar um olhar mais aproximado para um lugar distante, desconhecido. China? Sim, para continuar uma sequência incrível, infalível de títulos. Ricardo Goulart, campeão estadual pelo Goiás em 2012. Nos 2 anos seguintes, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Cruzamento para área, início de casa. E as 2 primeiras temporadas na China? Impecáveis. Bicampeão pelo Guangzhou, artilheiro e melhor jogador da liga nas 2 edições. Só isso. Agora, em setembro, foi sondado pelo Palmeiras e disse não, obrigado. Eu gosto bastante, estou indo para o meu 3º ano, talvez o 4º, e aí por diante. Só nesta temporada, os chineses importaram 173 jogadores. Gastaram mais de R$1 bilhão em contratações. São 22 brasileiros na liga. É mercado comprador, mas que lucra também. O Guangzhou vendeu Paulinho, de 29 anos, por 40 milhões de euros ao Barcelona. 2 anos atrás, pagou 19 milhões de euros ao Tottenham, menos da metade. E o governo chinês, que regulamenta o futebol, impôs um freio nas grandes contratações. Criou um imposto de 100% do valor da transferência. Quer, por exemplo, trazer um jogador de 40 milhões de euros? Pague outros 40 milhões de imposto? Deu uma esfriada. Eu brinco aí com o pessoal, quem veio, veio. Pela primeira vez nos últimos anos, a China não fez contratações de impacto na última janela de verão da Europa. Quem se deu bem com isso são aqueles que já estão aqui e os chineses que já estão com bons salários em alguns clubes. O superimposto é só uma das leis peculiares que regem o esporte do país. Que a juventude é valiosa, sabemos todos. Agora, aqui no futebol da China, ser um jovem jogador de qualidade costuma ser extremamente valioso. O problema é fazer o aniversário de número 24. Em geral, não há muito o que comemorar. Todos os times são obrigados a iniciar os jogos com pelo menos um jogador chinês sub-23. Isso fez com que os melhores jovens ficassem muito valorizados, com altos contratos, até não ter mais 23 anos. No nosso clube tem uns casos desse, o menino tem 24 anos, daí o pessoal brinca que já era seu futebol, você não vai jogar mais. Não adianta você apenas proteger o jogador sub-23, ele precisa ter esse crescimento continuado, para que quando ele atinja a idade de 24 anos, ele continue crescendo, porque é um jogador em processo de maturação. Palavra de quem bota essa pilha na garotada. Bruno Maziotti pede que pensem, bate palma, cobra. É diretor do departamento de alto rendimento do Shandong Luneng. O Bruno, aliás, é fisioterapeuta da comissão técnica de Tite. Trabalhavam juntos no Corinthians em 2015, até Maziotti aceitar o convite dos chineses, que veio junto com uma estratégica apresentação das instalações. De cara, eles mostraram toda a infraestrutura que o clube tinha e para mim era uma coisa inacreditável. De fato, você certamente nunca viu nada igual em um clube de futebol. Não é uma sala de musculação, é um latifúndio de preparação física. Mais de 1.500 metros quadrados, com aparelhos de última geração. É só uma parte da estrutura monumental do Shandong Luneng. Se você vai rodar pelos clubes da Europa, você não vai encontrar uma estrutura como essa, a não ser pelos grandes clubes, como o Real Madrid, como o Manchester City. A enorme sala de ginástica
fica ao lado da piscina, com suas espreguiçadeiras à espera do relaxamento e águas com diferentes temperaturas para a recuperação dos jogadores. Na fisioterapia, equipamentos de difícil interpretação para leigos. Aqui, treinam-se saltos, reflexos. Para ganhar mais glóbulos vermelhos, os atletas correm em ambiente com menos oxigênio, como na montanha, na altitude. Essa aqui é uma sala de treinamento em cima de altitude, né? É tentar replicar aqui um modelo em que a altitude possa interferir na performance. Tocou no telão, dados à disposição. Isso aqui são os nossos jogadores, a gente tem todo aqui o nosso elenco avaliado. Lá fora, 9 campos oficiais. E tudo dentro de um complexo com apartamentos de luxo, onde moram o zagueiro Gil, o atacante Tardelli e o próprio Bruno Maziotti. Eu me torno muito presente no clube à medida que eu moro do lado, né, do centro de treinamento. Ou seja, eu moro dentro do centro de treinamento, mas do lado da onde a gente costuma treinar. E nessa de viver tipo numa permanente concentração, você pode encontrar o Gil treinando sozinho à noite na academia. A nada modesta academia de casa. No enorme centro de treinamento, trabalham todas as equipes de base e o time profissional. Eles são jogadores juvenis do Shandong Luneng e companheiros de sala de aula. O projeto de futebol na China exige que todos estejam devidamente matriculados. No caso deles, a escola fica meio longe de casa, uns 17 mil quilômetros. Aquele olhinho apertado de quem tenta entender importantes palavras em português. Vitória! Eles estão descobrindo o Brasil. A turma tem 21 alunos. São todos jogadores chineses, de até 16 anos. Estão passando 8 meses em Porto Feliz, no interior de São Paulo. E o aprendizado é amplo. Eles vêm dançar com a gente, eles aprenderam a sarrar. No recreio, com os colegas brasileiros, os bons de bola são os chineses. Mas no mundo competitivo do futebol brasileiro, eles são apenas aprendizes. Eles acham que a técnica brasileira é muito importante e por isso que eles escolheram o Brasil. Há 2 anos, o Shandong Luneng comprou o Desportivo Brasil, em Porto Feliz, que já era um clube focado na formação com ótima estrutura. Os chinesinhos do time juvenil do Shandong moram e convivem com os brasileiros no Desportivo Brasil. Nós queremos, daqui a 5 anos, ter jogadores em grandes clubes brasileiros e em grandes clubes asiáticos. Todos os anos, uma equipe chinesa passa uma temporada aqui. E há quem continue. Nome? Liu Xiaoyang. Adotou um apelido brasileiro. Vitinho. O Vitinho já está há 2 anos em Porto Feliz. Joga no Sub-20 do Desportivo Brasil. Aqui o futebol é mais rápido, mais forte, tá ligado? Sim, estamos ligados, Vitinho. Tá aprendendo muito, hein? Mas morre de saudade da comida de casa. Eu acho que comida na China é melhor que o Brasil. Gosta é da música. Brasileiros gostam de funk, né? Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Para os Sub-16, é dia de Shandong contra Guarani de Campinas pela São Paulo Cup. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos lá. O treinador, Caio Autuori, foi contratado para passar 1 ano preparando os garotos. Sempre com um tradutor ao lado. É isso que eu peço para vocês, tem que tentar fazer mais. É 1 para 1, enfrentar o adversário. 1, 2, 3, tchau! A favor dos chineses, o idioma. Que adversário nenhum entende. Mas não adianta muito não. O Guarani dominou o jogo e venceu por 2-0. Uma lição a mais para os meninos da China. O clube lá identificou nessa geração uma geração em potencial para representar, alguns deles representarem o país daqui a 2 Olimpíadas, eles vão ter idade olímpica.
Eles queriam acelerar esse processo. Até que eles têm evoluído. E como a paciência é característica oriental, nada a reclamar. Nem aqui, nem na China.